dar continuidade à filosofia do Renascimento, tá? O pessoal que entrou agora, o Felipe, ó, já vou deixar registrado. Quem não teve tempo, porque se encerrou o prazo ontem da entrega da tarefa dos ídolos do Francis Bacon, pelo fato da gente ter tido feriado de sexta-feira, eu abri exceção para o segundo ano do ensino médio aí do Butantan para entregar por e-mail até a próxima sexta. Corrigir, a Lívia teve dificuldade, a Ana Helena também, então pode corrigir e enviar lá por e-mail, que aí eu considero aquele que vocês enviarem por e-mail. Uma observação, pessoal, importante, no campo assunto da mensagem, coloca lá atividade Francis Bacon, né, sei lá, Butantan, eu sei que é a unidade Butantan que vai estar enviando, porque se for por spam, é mais fácil de eu encontrar a atividade de vocês, tá? Então, no assunto, atividade Francis Bacon. E não esquece de colocar o nome e o número também na atividade, para eu não ficar perdida aí, beleza? Turma, é o seguinte, então a gente vai rever, já que vocês tiveram dúvidas, né, nos ídolos do Francis Bacon, e finalizar. Vou começar a compartilhar com vocês o mesmo slide da aula passada. Aproveitem para tirar as dúvidas agora, para poder fazer a atividade aí, que é para entregar até a próxima sexta-feira. Só abrir aqui. Bom, a gente estava então falando do Francis Bacon, né? A gente já tinha feito a introdução. Por que ele vai criar a teoria dos ídolos? Porque ele percebe que os cientistas das universidades estão caindo nos mesmos erros. Então, a teoria dos ídolos aí significa imagem, simulacro, fantasma, é uma teoria para detectar os erros desses cientistas da época estavam caindo no mesmo erro. Peraí, só adicionar aluno aqui. Então, são os erros que os cientistas estavam caindo, então ele vai elaborar essa teoria dos ídolos para ver quais são os principais erros da ciência que está se consolidando, tá? Os principais erros, os ídolos aí, que é a parte importante aí da atividade, são ídolos da tribo, que são as falsas noções provenientes das próprias limitações da natureza da espécie humana. Por que ele coloca essa questão dos erros dos ídolos da tribo, né? Tribo lembra muito mito. Então, tudo aquilo que na antiguidade não era explicado através do uso da razão, eles criavam narrativas com os deuses e com os fenômenos da natureza para poder dar as explicações. Então, Francis Bacon, percebendo que a ciência estava se consolidando, só que os cientistas estavam caindo no mesmo erro, ele percebeu que o ser humano tem uma certa limitação, que é a capacidade do nosso uso da razão, né? E dentro daquele contexto que o Tomás de Aquino estava lá na escolástica, que era sentindo a necessidade de fazer a prova da existência de Deus através do uso da física, de Aristóteles, Francis Bacon vai construir uma crítica falando que determinados assuntos a nossa razão não consegue, tem um certo limite, não consegue explicar. Então, tem que ser retirada essas questões da ciência. Então, por exemplo, a questão da existência de Deus deixa de ser uma questão científica, como a necessidade de uma prova física, e passa a ser estudada na teologia, tá? Então, são ídolos da tribo, faz parte da nossa natureza humana, independente de questão de espaço ou de tempo, tá? Essa limitação do uso da nossa razão. Então, se eu não sei explicar de maneira racional, de maneira científica, determinado assunto, é melhor excluir da ciência, não entra no campo da ciência, tá? Então, isso é um erro, é o ídolo da tribo aí, um erro que os cientistas da época, o Francis Bacon percebe que eles estavam caindo, tudo bem? Ídolos da caverna. São as falsas noções do ser humano como indivíduo. A gente acredita que aquilo é uma verdade e não vai buscar, não vai pesquisar se aquilo é realmente uma verdade e toma aquilo como uma falsa noção do que é a verdade. Ele faz alusão ao mito da caverna de Platão, né? E também dá para fazer alusão às fake news. As pessoas transmitem as fake news sem nem mesmo buscar qual é a fonte, né? Se aquilo que está sendo noticiado é verdadeiro, e tomam para si como verdade dentro desse mundo de sombras, dentro da sua própria caverninha, sem buscar com o uso da razão se aquilo é verdade ou não. Então, seria o ídolo da caverna, aquilo que a gente toma pelos sentidos, né, pela aparência, como verdadeiro em nossa vida, tá? Terceiro tipo de ídolo são os ídolos do mercado do foro, que são as falsas noções provenientes da linguagem e da comunicação. E isso é bacana, a gente vai perceber isso, o porquê que Descartes vai usar a matemática, tá? E os outros filósofos da ciência também.
Como cada cientista escreve na sua língua própria, às vezes tem erros de linguagem, de comunicação, de interpretação daquele dado científico, tá? Então, eles vão começar a usar a matemática, que é uma linguagem universal, 1 mais 1 é igual a 2 em qualquer lugar do mundo, como um meio de comunicação para poder construir essas teorias científicas. Por isso que o método matemático experimental vai ser criado aí nesse período, porque a matemática vai ser usada como uma linguagem universal. Então, aí não cai mais em erros de linguagem de comunicação, de interpretação mesmo dos dados científicos que estavam sendo estudados na época, tá? Então, é necessária essa linguagem de comunicação. Um outro exemplo claro de erro, né, de ídolos de mercado de foro, também a gente vê na Reforma Protestante, porque a interpretação da Bíblia é dada por humanos, né, por homens. E quando a gente interpreta algo, naquela interpretação tem o peso da nossa história, da nossa cultura, então isso vai sendo modificado ao longo do tempo. Então a questão da interpretação da linguagem também vai ser importante para a ciência, tá? Um outro erro aí que o Francis Bacon percebe, ele vai chamar de ídolos do teatro. É aquele cientista que descobre algo novo e faz aquele show, né, no palco, sem nem mesmo ter feito a verificação de se a coisa está correta, né? Ah, inventaram um novo remédio, cloroquina, para que cura aí o Covid-19, né? E isso é divulgado na mídia, é feito aquele show, ele está ali no palco, no teatro, e as pessoas acreditam naquela concepção que está sendo divulgada. Só que ainda não foi feito um estudo científico real aí para verificar se é realmente efetiva a cloroquina ou algum outro estudo que esteja sendo feito ou não, tá? Então ela tá ali no teatro, tá ali no palco, todo mundo acredita, só que não tem tempo suficiente ainda de verificação para a construção dessa teoria e dessa hipótese. Então, são as falsas noções provenientes das concepções filosóficas, científicas e culturais da época, né? Se a cultura sempre ditou determinada coisa como verdadeiro, por que não é verdadeiro? Pô, mas espera, alguém foi buscar aí com o uso da razão para saber se é realmente verdadeiro? Também dá para ligar com as próprias fake news, né? Um erro que a gente caia pode se encaixar aí em 2 exemplos de ídolos do Francis Bacon, tá? Então, só ver aqui o chat que tem algumas dúvidas. Pessoal, falem as dúvidas, porque eu não consigo ler o chat quando eu estou apresentando o PowerPoint. Então, vamos lá. Gif perguntou o seguinte. Terra plana. Certeza. Certeza. Sim, a ideia de terra plana, né, surgiu aí, tem até seriado sobre isso, falando tal, como um espetáculo tal, e as pessoas acabam acreditando nisso sem buscar razão. Sim, tá certíssima, Gi. A Lívia perguntou exemplos de ídolo da tribo, né, que seria o uso da razão. Plantas medicinais, por exemplo, né, ou então placebos, né, que as pessoas usam, elas acabam acreditando tanto que elas vão ser curadas através daquilo que não tem nenhuma experiência científica feita, né? Mas como faz parte da natureza humana, daquele grupo de pessoas acreditar naquilo, elas acabam usando. Também é um exemplo aí de erro da tribo. É tudo aquilo que remete à questão da mitologia, dos antepassados, dos costumes mesmo de um determinado povo, tá? O Gi ou a Lívia? Lívia. Aí, quem mais perguntou? No ídolo do teatro eu coloquei beber leite, sim, tá? Tem a ver também, beber leite com manga levar à morte. Pode ser sim. Todo mundo divulga isso, né? O beber leite com manga pode se encaixado em mais de um, né? Também pode ser ídolo da caverna lá, do Platão, né? Das sombras, tá? Então também encaixa ali, né? As pessoas nunca foram buscar com o uso da razão se realmente aquilo funciona ou não. Então o mesmo erro pode se encaixar em mais de uma das características dessa teoria dos ídolos do Francis Bacon, tá? Pessoal, ficou mais claro agora a atividade? Ok. Professora, Pode perguntar. eu dei uma pesquisada na da tribo, que era o que eu estava com mais dificuldade de entender. E vários sites falavam que era algo relacionado também à questão do homem achar que ele é a medida para todas as coisas. Tem Sim, alguma coisa a ver com isso? Tipo, sim, né? Como ele acredita naquilo de maneira tão forte, porque está enraizado na cultura, né? Que ele considera aquilo como verdadeiro. Então, ele é a medida da verdade que o cerca, né? Mas tem também, está mais forte ligado com a questão da raiz da nossa cultura, que seria
a nossa tribo originária, né? Também porque eles se acreditavam como os poderosos capazes de dizer, ó, isso é verdade ou não, tá? Ídolo da tribo tá muito ligado também com a questão do ídolo da caverna, né? Porque como a gente nasce e cresce dentro daquela comunidade, dentro daquela cultura que acredita que aquilo seja uma verdade, a gente toma aquilo como uma aparência, né, como uma ilusão para a nossa vida também, e dá continuidade a essa característica cultural no qual a gente está inserido. Então, se você pegar um erro contemporâneo e for fazer uma análise, ele se encaixa em mais de 2 ou 3 ídolos ali do Francis Bacon. Vocês podem usar o mesmo exemplo, não tem problema. Que nem a manga com leite, né? Ele é da tribo, porque isso historicamente vem desde a época dos escravos, né? Ele é também da caverna, porque a gente toma isso como algo verdadeiro, ouvindo, escutando os outros dizerem, e não vai buscar com o uso da razão se é verdade ou não. Também ele pode ser considerado como no teatro, porque é o que aparece, né, pra gente. Então, cabe em 3 até. Então, aí vocês vão pensar num erro comum que a gente cai até os dias de hoje para poder se encaixar em uma dessas características dos ídolos aí do Francis Bacon. Ficou mais claro, pessoal? Tem uma pergunta do Davi aqui. Se nos ídolos da tribo... Opa, peraí que o chat fechou. Davi colocou o seguinte: nos ídolos da tribo, eu poderia colocar a criação de seres divinos. Pode, a mitologia está muito ligado com a questão dos ídolos da tribo. Sim, pode. Como a gente não... É difícil a gente falar que a gente é capaz de explicar com o uso da razão. Então, dá explicações mitológicas aí para os fenômenos que circulavam as pessoas. Pode sim, Davi, tá? Pessoal, ficou mais claro? Etnocentrismo? Acho que etnocentrismo é mais um conceito, né, Ana Helena? Como é que você usaria isso? Aquela etnia está no centro da verdade, das respostas científicas e culturais, por exemplo? Seria isso? Ana Helena? Sim, aí você pode usar. Se você levar esse etnocentrismo para esse lado como detentora da verdade, sim, pode usar sim, tá? Como, por exemplo, os extremistas muçulmanos, né? Acreditam que eles são carregam aí o dom da verdade e da iluminação divina, são capazes até mesmo de morrerem por isso, sim, tá? O Davi também perguntou uma outra coisa, se nos ídolos da caverna poderia colocar o geocentrismo, pode. Tá? O geocentrismo estava tão enraizado desde o século V a.C., que perdurou por um longo tempo aí, né? O Aristóteles tinha desenvolvido esse sistema, depois o Ptolomeu reforça, até quando o Nicolau Copérnico vai fazer essa inversão lá da questão do heliocentrismo, tanto é que a aceitação não é tão fácil assim, né? Aquilo que está enraizado na cultura do ser humano, para a gente romper com aquilo é a coisa mais difícil que tem. E é por isso que o Francis Bacon vai criar essa teoria, para romper com aquilo que estava enraizado na cultura do ser humano e que levava aquilo em consideração para dentro da ciência. Só que se a ciência é uma verdade universal, ela não pode cair nesses erros da tribo ou da caverna, ela tem que ser algo que tem uma linguagem comum a todos e que todos considerem como uma verdade, né? A Emily colocou outra questão. Se nos ídolos do teatro eu poderia colocar sobre superstições? Pode. Bater na madeira 3 vezes, tal, não passar debaixo da escada. Sim, sim. É tanto da tribo como do teatro, né? Porque isso faz parte da nossa cultura. Tem culturas que não acreditam nisso, não. Tá? Júlia. Poderia colocar preconceitos em geral nos ídolos da caverna, sim. Tanto é que no mito da caverna, na alegoria da caverna do Platão, aquilo que nos prende no fundo da caverna, as correntes, né, que prendem, são exatamente os preconceitos, a religião, a cultura, a educação, no qual a gente está inserida. Pode sim, tá, Julia? Sim, pode. Xenofobia, racismo, homofobia, sim. Gabriel, sobre as superstições seria comunicação também. Também. A gente, cada um interpreta da sua maneira, tá? Então, acho que deu para esclarecer a atividade agora, tarefa, né? Pessoal, então até a próxima sexta, vocês entregam essa atividade. Como se encerrou o prazo no Moodle, só que a gente teve um feriado aí e estava um pouquinho atrasado, pode enviar por e-mail, não tem problema, só coloca no campo assunto lá, que é essa tarefa. Se for para o spam, eu consigo achar ela de uma maneira um pouco mais fácil, tá? Então, só para continuar e finalizar aí
Francis Bacon, já que ele percebe que as pessoas caem muito em erro, eu não estou vendo o chat agora, então se alguém escrever alguma coisa, me avisa. Já que ele percebe que os cientistas da época caíam nesses erros, ele vai criar um método para não cair, tá? Que é o método indutivo. Então, para combater os erros provocados pelos ídolos, Francis Bacon propôs o método indutivo de investigação, baseado no exame rigoroso dos fenômenos naturais, que cumpriria as seguintes etapas que a gente vai ver. Para não cair naqueles erros, tem que primeiro observar, tá? Fazer uma observação atenta e rigorosa da natureza para a coleta de informações. Então, o cientista tem que ir no campo, fazer observações, ver quais são os pontos que aquela informação que ele está colhendo dão respostas erradas, né? Isso é aplicado em diversas condições de temperatura e pressão, que a gente usa até hoje na física, tá? Então, o cientista tem que ir a campo. Uma organização racional dos dados recolhidos empiricamente. Depois que você fez a observação, que você foi a campo, tem que colocar aquilo nas tabelas, né? Para poder ver quais são os pontos de fuga ali, quais são as condições anormais para chegar no mesmo resultado. Então, numa teoria, você coloca também determinadas condições que o resultado vai ser o mesmo. Então, transformar isso numa tabela mesmo, matemática, ali, para poder ver se essas observações se encaixam em todas as condições, né? Feita a organização racional, tem que ter a formulação de explicações gerais, que são as hipóteses, que possam levar à compreensão do fenômeno estudado. Então, aí você começa a criar hipóteses, você volta, né, para campo, para ter a comprovação ou não da hipótese formulada, de novo, fazendo novas experimentações, para poder construir a sua teoria, tá? Então, ele vai criar ali passo a passo de como criar uma ciência química, física ou na biologia mesmo, dentro dessas universidades que estavam se consolidando, e para que essas ciências também pudessem se consolidar. Se vocês se lembrarem, primeiro ano de química lá de vocês, que vocês tiveram, acho que foi com o Andreoli, né, no Butantan, ele explica lá no começo, né, o método de experimentação científica, a primeira matéria lá de vocês no primeiro ano de química, uma das primeiras, ele vai falar sobre essa questão desse método, né, para poder consolidar a ciência. E é exatamente o Francis Bacon que cria isso, né? Se eu não me engano, o Andreoli fala do Francis Bacon para vocês. Então, essa é a importância dele, tá? Antes era tudo bagunçado, não se tinha ciência, agora ele está consolidando as ciências e as universidades. E por que isso vai ser importante? Porque é um salto da humanidade para poder fazer pesquisas científicas e desenvolver a tecnologia, as vacinas, instrumentos, né? A gente vai, o Galileu já está inventando a luneta, logo mais tem a invenção do microscópio. Então, tudo isso aí é um grande salto para a humanidade que até então estava ali no período medieval, questionando sobre a existência de Deus, tá? Então, é um salto aí para a ciência, para a consolidação das universidades. Então, aqui nesse último gráfico que eu coloquei para vocês no slide, tem esse passo a passo aí do Francis Bacon, tá? Então, é a observação dos fenômenos ali no A, né, ir para o campo, aí depois B, transformar essa observação em dados, tá? Aí o C, construir as leis, teorias, princípios e conceitos, e aí voltar lá para a realidade para aplicar essas hipóteses que foram criadas, para ver se existem causas não observáveis. E aí sim consolidar a sua teoria. Se tiverem causas não observáveis, voltar lá para observar os fenômenos, para ver quais são esses pontos que fogem dessa teoria que você está construindo, para de novo fazer uma nova hipótese, voltar para o campo. Então, tudo isso aí vai começar a consolidar a ciência, tá? Pessoal, ficou alguma dúvida aí sobre... Roberta. Oi. Eu não entendi. Como assim, tipo, causas não observáveis? Eu não estava apresentando os slides para vocês, pessoal? Tava, mas eu não entendi se não observáveis. Tá. Por exemplo, vamos supor, assim, que eles estivessem formulando a teoria de que a água ferve a 100 graus Celsius, né? Dependendo do lugar que você tá, se você for, por exemplo, para o litoral, o tempo que você precisa para chegar em 100 graus é menor do que o tempo que você precisa para chegar na temperatura certa aqui na cidade, né, de São Paulo, que é distante do litoral. Então, se um cientista, vamos supor, na época, fez essa experiência da questão do tempo de fervura da água para alcançar os 100 graus Celsius, e ele estava em determinado lugar sobre condições de temperatura e pressão diferentes, né, e ele for aplicar essa hipótese em um outro lugar, ele vai ver uma causa não observável,
que é a temperatura e a pressão do lugar. Então, é claro que os resultados vão dar diferentes, tá? Então, a partir do momento que você constrói uma hipótese, você tem que aplicar aquela hipótese em diversas possibilidades para ver o que são, o que foge daquela hipótese que você criou, para poder construir a sua teoria. E aí, na própria teoria, você escreve lá, se tiverem condições diferentes, você tem que colocar os pontos variáveis, né, daquela teoria que você está construindo. Beleza? Turma, é o seguinte, a gente vai começar a entrar em Galileu agora, tá? Mas tem tudo a ver aí com Francis Bacon. Então, só que qual que é a diferença, né, dos dois? A gente costuma dizer que o Francis Bacon, ele montou o palco, né? Ele é um teórico, ele não foi para campo, tá? Então ele constrói uma teoria da filosofia da ciência, de como se fazer ciência, mas ele não faz ciência. Essa é a diferença, ele é um filósofo. O Galileu não, o Galileu ele entra em cena. Então o Francis Bacon cria o palco, o Galileu vai lá e realiza tudo aquilo que o Francis Bacon tinha escrito. Então vamos conhecer um pouquinho aí da teoria do Galileu, para a gente poder fechar um pouco essa parte da filosofia da ciência e na próxima aula já começar com Descartes, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês um segundo slide, que é a teoria de Galileu. Todos esses slides, pessoal, já estão lá no Moodle, tá? Então, até os slides de Descartes. E por que eu coloquei isso? Porque alguns alunos pediram para eu colocar com antecedência o material, para na aula poder ter o material aí do lado. Então, se vocês preferirem acompanhar com os slides, do ladinho aí de vocês, para fazer anotações, já está lá no Moodle também, tá bom? Então, vamos lá. Galileu, eu adoro Galileu. Bom, Galileu está em 1564 a 1642, ele é contemporâneo às teorias do Francis Bacon. Francis Bacon vem um pouquinho antes, né? Ele fica sabendo dessas teorias que o Francis Bacon está criando para poder consolidar a ciência, ele vai lá e consolida. Só que não é tão simples assim, né? Claro que não, porque a gente tem a Inquisição, né? Em alguns estados absolutistas aí a Inquisição ainda existe e com grande força. Então, não vai ser tão simples assim para o Galileu conseguir consolidar a sua ciência e principalmente pelos novos pontos de vista que ele está tendo aí sobre a astronomia. Então, vamos lá, seguir historicamente, passo a passo, o que vai rolar aí com Galileu, tá? Então, em maio de 1609, ele ouve falar aí de um instrumento, né, que um holandês criou, que é o Hans Lippershey, para poder viajar nessas grandes navegações marítimas que estavam tendo as descobertas, transações comerciais, né? E aí, só de ouvir falar e de ter detalhes, aí ele vai construir a primeira luneta, em junho de 1609, tá? Essa luneta que ele constrói aumenta 3 vezes o tamanho do objeto observado. E olha só que bacana, e eu falei isso para vocês na aula passada, né? Alexandre Coiré, que é um historiador da filosofia contemporâneo, tem um livro escrito que se chama Do Mundo Fechado ao Universo Infinito. E esse é o ponto, tá? Então, eles estavam lá na Idade Média no seu mundinho fechado, cada um no seu feudo, com a sua cultura, com a sua vidinha tranquila, e o Galileu começa a observar um universo que é infinito. Ele passa ali no Renascimento a olhar para um céu que não precisa mais ter Deus como limite, né? Ele observa a coluneta e começa a ver planetas, ele começa a ver estrelas, ele consegue perceber que a Lua tem montanhas. Então, ele sai, esse período de transição para a filosofia medieval para a filosofia moderna, que a gente chama de renascimento ou humanismo, sai de um mundo fechado, que é o medieval, para um universo infinito de possibilidades de construção de ciência, da física, da química, da biologia, e de percepção da capacidade do uso da razão do ser humano. Tá? Então, ele vai fazer uma série de observações da Lua, descobrindo que existem montanhas, crateras, então ele já tem essas descrições feitas no seu diário, tem até uma folha do diário aqui, do Galileu aqui no cantinho, que é foto da original, tá? Então, de 7 a 15 de janeiro de 1610, aí um ano depois, mais ou menos, 6 meses depois, ele descobre os 4 satélites maiores de Júpiter e sua revolução livre em torno do planeta. E o que significa isso, né? Que Júpiter tem uma lua própria, tem um satélite próprio que gira em torno dele. Se Júpiter tem, por que a Terra não teria? Né? Olha as questões que o Galileu começa a colocar e começa a ampliar. E o que faz com que esses satélites girem em torno de Júpiter? O que faz com que essa atração ou aconteça? O que dá esse movimento? Então, ele começa a colocar questões que até então não tinham sido feitas, né? E nem muito menos buscadas para poder responder.
Ele também vai descobrir as principais estrelas dos aglomerados das Pleiades e das Íades, e a primeira indicação dos anéis de Saturno e das manchas solares, tá? O que são Pleiades e das Íades? São conjuntos de estrelas mesmo, então ele vai começar a observar tudo isso. E aí, essas afirmações que o Galileu vai fazer... Meu cachorro chegou. Essas afirmações que o Galileu vai fazer, claro que ele não vai ser muito bem aceito aí pela Inquisição e vai ser julgado e condenado por heresia em 1633. Ele é condenado a ficar exilado dentro da própria casa e não dar continuidade a essas pesquisas. Claro que ele continua pesquisando e continua publicando de maneira anônima, tá? Só que ele vai ser humilhado publicamente. Vão levar ele no meio da praça, humilhar e tal. Então, sentenciado ao cárcere, Galileu, aos 70 anos, renega as suas conclusões, já que ele vai estar sendo humilhado, ou ele renega, ou ele morre na fogueira, melhor renegar, no caso, né? De que a Terra não é o centro do universo e que a Terra é imóvel, que a Terra não era imóvel, tá? Ele vai ter que renegar essas conclusões. Para o Galileu, a Terra era imóvel. Então, apenas em 1822, a gente está falando de 1600 aí, né? 1673, só 200 anos depois que vão ser retirados do índice de livros proibidos feitos pela Inquisição, né? A obra de Copérnico, Kepler e Galileu, que vão dar esse bom de desenvolvimento da ciência. E, pessoal, só em 1980, agora, né? Há 39 anos atrás, que o Papa João Paulo II ordenou um reexame no processo contra o Galileu, que vai eliminar os últimos vestígios de resistência da Igreja Católica, né, sobre a Revolução Copernicânica aí, que tem total influência nas obras de Galileu. Só um minutinho, pessoal, só tirar meu cachorro aqui, que ele já está começando a chamar, peraí. Vai. Desculpa, turma, é que o Boris já assistiu essa aula 3 vezes, então ele sabe tudo sobre Galileu, tá? Bom, vamos lá. O que o Galileu faz, né? Como que ele vai formular aí as suas teorias? O que ele pega do Francis Bacon e formula de diferente, né? Por que ele entra no palco? Ele vai formular um método matemático experimental. Se o Francis Bacon pensou e construiu a teoria do método indutivo, o Galileu desenvolve mais ainda e formula um método matemático experimental que não tem muita diferença ali daquilo que o Galileu fez, tá? Do Francis Bacon fez. Então, uma das mais extraordinárias contribuições de Galileu foi ter assumido uma nova postura de investigação científica, igual Francis Bacon já tinha feito, cuja metodologia tinha como base o seguinte: observação paciente e minuciosa dos fenômenos naturais. Isso a gente já tinha em Francis Bacon, tá? Realização das experiências para comprovar uma tese, isso a gente também já tinha em Francis Bacon, mas ele colocava ali no meio a questão de você organizar racionalmente aquelas observações feitas, né? E, por último, a valorização da matemática como instrumento capaz de enunciar as regularidades observáveis dos fenômenos. E por que a matemática? Porque a matemática é uma linguagem universal e você não cai naquele erro, né, que era dos ídolos da questão da linguagem de interpretação, ídolo do foro ou da praça, tá? Você não cai naquele erro. Então, a gente diz que assim quanto Francis Bacon arquitetou o palco da ciência moderna, pensando nessas novas teorias, nesse novo método experimental indutivo, o Galileu vai lá e faz a ciência, né? Porque ele era um cientista, ele era um físico, ele observava, ele ia para campo. Francis Bacon era um teórico. Então, essa é a principal diferença aí da relação dos dois. Então, só para finalizar e já fechando com o Galileu, a gente tem aí a observação rigorosa, né, que é a construção de hipóteses, a observação dessas hipóteses na natureza, a verificação de se não tem nada de errado naquela criação da hipótese, e o desenvolvimento da teoria através de uma linguagem matemática, pelo fato de ser uma linguagem universal, tá? E o que seria isso passo a passo aí, né? Seria o seguinte: observação, perceber se existe alguma lei que rege a natureza, a experimentação, confirmar essas leis, né, que regem a natureza, e aí depois construir as expressões, as teorias mesmo, com base na linguagem da matemática, pelo fato de ser universal. E o que tem de importante nisso tudo que o Galileu faz? Ele vai ser o primeiro, e isso vai ser muito importante, pessoal, a perceber aí a diferença entre uma realidade objetiva e uma realidade subjetiva. O que é isso?
A partir desse ponto, a ciência do mundo inteiro vai ser construída a partir dessa realidade objetiva aqui, que a gente vai falar dela. O que é uma realidade objetiva? É uma realidade comum a todos nós. E a ciência só pode ser construída a partir daquele ponto que é comum a todos, que é válido como verdade, independente do tempo e do espaço no qual se está inserido. Então, a realidade objetiva, ela independe dos sentidos. A ciência não pode, segundo Galileu, ser construída a partir daquilo que as pessoas percebem através do uso dos sentidos, que é o tato, olfato, paladar e visão e audição. Por que não? Porque isso muda conforme a pessoa. Eu odeio quiabo. Eu vi que a Ana Helena, outro dia no almoço, aí da cantina do Butantã, lá da cantina do Butantã, estava com um prato cheio de quiabo, né? Então, os sentidos vão variar de pessoa para pessoa. Não tem como a gente dizer se o quiabo é bom ou ruim, partindo do ponto meu e da Ana Helena, tá? Uma outra coisa, a realidade objetiva, ela existe por si mesma. Por exemplo, o número 1 já existia na natureza antes de um homem nomear que uma única unidade é 1, tá? O vírus do Covid já existia na natureza, independente da gente dar um significado ou um nome, era um vírus que era próprio dos morcegos, pelo que eu li nos artigos, né? Não sou cientista. Então, ela existe. Independente se o homem atribui algum significado ou não, já está aí. O que a gente precisa fazer é descobrir através da ciência, tá? Ela é absoluta. Isso significa que ela é universal, tá? O vírus do Covid age da mesma maneira, independente do espaço ou do tempo que ele esteja, tá? Ele tem as mesmas características. É objetiva, dá para ser estudado, né, tem todas essas características aí, e ela é imutável, mais ou menos, né? Porque a gente, conforme a nossa tecnologia vai se desenvolvendo, nós somos capazes de observar alguns fatores ali naquela determinada teoria, ou sobre um vírus, ou a questão da própria genética, que antes, por falta de tecnologia, né, outros cientistas não observaram. Mas a verdade daquelas cientistas descobriram sobre determinada ciência perdura até que a tecnologia se desenvolva e são descobertas novas verdades e assim por diante. Então, ela é imutável nesse sentido, tá? 1 mais 1 é igual a 2, independente do lugar, isso é verdadeiro e é imutável, mas tem algumas questões ligadas aí mais à própria biologia que dependem de fatores externos também, como a questão da radiação, de clima, podem sim ser mutáveis. Para o Galileu era imutável, hoje a gente sabe que não é tanto assim, né? Então, a partir dessa realidade objetiva, se pode construir ciência, enquanto existe uma outra realidade, que é a realidade individual, que cada um percebe no mundo no qual está inserido, que é uma experiência psicológica. Um passo para a psicologia começar a surgir. Não existia psicologia até então, tá? A gente vai ver um pouco mais para frente, aí, na verdade, no 3º ano só, que o Freud e o Jung surgem da filosofia, da leitura que eles fazem de alguns filósofos que vão seguir essa linha aqui que o Galileu começa a perceber, tá? Então, a realidade subjetiva é aquela realidade que cada um percebe de maneira diferente. Então, ela é uma experiência psicológica, ela depende dos nossos sentidos. A Ana Helena adora quiabo, eu detesto, então é subjetivo. É relativa, é bom para ela, não é bom para mim, tá? E ela é mutável. De repente, eu como um quiabo muito mais temperado, muito mais gostoso, e posso passar a gostar. Então, a partir dessa realidade subjetiva, que é individual, que é de cada ser, não se pode construir ciência, porque a verdade é a verdade de cada um. E essa verdade de cada um não se torna única, que nem a ciência deve ser, tá? Ufa, pessoal, vou parar aqui. Acho que já foi muita informação, mas foi bacana a gente falar de Francis Bacon e Galileu na mesma aula, para vocês perceberem esse ponto de virada aí dos dois, tá? E as características também que eles têm em comum. Tem alguma dúvida até aqui? Turma? Não. Não? Tá. Essa parte da filosofia, assim, eu acho ela bem simples, mas interessante para aquilo que vem. Na próxima aula a gente começa aí com o queridinho do Enem, o queridinho dos vestibulares, principalmente o Nesp aí, que é o Descartes. Ele vai ter um ponto ali de virada fantástico para a gente poder falar
de filosofia racionalista, tá? Então, na próxima aula a gente vê Descartes, até sexta-feira que vem, entregando as atividades dos ídolos aí do Francis Bacon. Quem entregou, quem acha que não fez direito, pode tirar lá do Moodle, refazer e entregar por e-mail também, que eu abri essa sessão para a turma do Butantan, tá bom? Um ótimo final de semana para vocês, descansem, se cuidem e é isso. Se alguém tiver dúvidas sobre notas, também pode mandar um e-mail, tá bom? Beijos para vocês, turma. Tchau, tchau, Davi. Tchau, tchau, Letícia, Júlia.